Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética no canal Tempo do Fim. Irmãos e irmãs, o fim realmente está próximo. Cada dia que passa, nós vemos que as profecias estão se cumprindo ao pé da letra. Ellen White diz em Review and Herald, 16 de fevereiro de 1905, ela diz: mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. É o que estamos vendo. As leis dominicais estão sendo aprovadas em vários lugares do mundo. Nós vimos neste mês de março que a Alemanha aprovou uma lei dominical, um descanso dominical, tudo fechado aos domingos. Vimos que em Utah, nos Estados Unidos, aprovaram uma lei de descanso dominical, onde todos os comércios serão fechados aos domingos. Agora a notícia diz... Vejam o que a notícia diz. Um grande jornal online afirma que o descanso dominical reduzirá o declínio cognitivo, reverterá a deterioração cerebral e criará uma utopia sem estresse. Notícia de 31 de março de 2025. Então, eles estão inventando todos os tipos de desculpa para aprovarem leis dominicais. Esta agora é para reduzir o declínio cognitivo, reverter a deterioração cerebral e criar uma utopia sem estresse. E vejam agora o que diz mais. Em uma era em que a estimulação digital constante está corroendo a capacidade de atenção e contribuindo para o declínio cognitivo generalizado, alguns estão defendendo um renascimento do descanso dominical como remédio. No domingo, dia 30 de março de 2025, o The Independent, um jornal online britânico, publicou um artigo intitulado Torne o domingo chato novamente. Como um fechamento de fim de semana pode salvar todos nós. O argumento é que, ao restaurar o domingo como dia para se desconectar das telas das mídias sociais e do conteúdo online, nossas sociedades podem recuperar sua sanidade criando uma utopia sem estresse. O Independent fez as seguintes afirmações sobre o descanso dominical e a sociedade. Vejam isso. Não quero soar irremediavelmente nostálgico, mas os domingos costumavam ser melhores, não é? Os domingos na minha juventude assemelhavam-se a uma utopia feliz e sem estresse. Uma vez por semana a minha família ia à igreja. Parte dessa desaceleração semanal foi consagrada na lei até meados da década de 1990. Comprar e vender aos domingos ainda era ilegal, segundo o Shops Act 1950. Quase nada estava aberto para todos os efeitos. O consumismo parou. Vejam, irmãos e irmãs, as palavras aqui usadas são praticamente as mesmas da profecia de Apocalipse capítulo 13. Naquela época, em meados de 1990, vejam o termo comprar e vender aos domingos era ilegal e o consumismo tinha parado. Continuando, foi inspirado no Shabat, um costume judaico que ainda é observado pelos judeus praticantes de hoje, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Abster-se do trabalho é a ordem do dia. Então eles dizem que o sábado é um costume judaico. Mas o sábado não é dos judeus. O sábado foi instituído na criação. Quando Jesus criou o mundo em 6 dias, em Gênesis capítulo 2, Deus diz que no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou o 7º dia, que é o sábado. E em Êxodo capítulo 20, verso 8, Deus disse ao povo de Israel, que era o seu povo, o povo de Deus, para lembrarem-se do sábado para o santificar. Pois o sábado do Senhor é o 7º dia e não o 1º dia da semana. Continuando. Os cristãos adotaram o conceito e transferiram-no para os domingos, com os princípios fluídos por trás do sábado, a evoluírem ao longo dos séculos, como evidenciado pela legislação mutável sobre o que se pode e não se pode fazer legalmente nesse dia sagrado. Já no ano 925, o primeiro rei da Inglaterra,
Os monarcas subsequentes proibiram tudo, desde desporto e música até viagens e reuniões, exceto na igreja, é claro. Mas o verdadeiro descanso na era digital é muito difícil de encontrar. O mundo online está constantemente invadindo. As lojas físicas podem estar limitadas a certos horários de funcionamento aos domingos, mas o comércio eletrônico nunca dorme. A sociedade como um todo, entretanto, está no meio de um declínio cognitivo em massa, ou podridão cerebral, para usar o coloquialismo horripilante. Cortesia da tecnologia, altos níveis de uso da internet, multitarefa intensa de mídia estão associadas à diminuição da massa cinzenta nas regiões pré-frontais. É por isso, irmãos e irmãs, que há um movimento crescente para recuperar os domingos ou implementar uma nova iteração do sábado, evitando os dispositivos durante um dia por semana. A iniciativa Shut the Phone Up Sunday, em fevereiro, encorajando as pessoas a recuperarem o seu tempo e clareza mental, fazendo uma pausa dos seus smartphones durante um dia por semana. Então, eles querem, irmãos e irmãs, parar tudo num dia por semana, até os smartphones. Continuando, nós simplesmente não fomos projetados para estar ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há uma razão pela qual o sábado é o quarto mandamento. Mesmo antes de não matar, fomos instruídos a tirar um dia de folga. Assim como as gerações passadas impuseram o descanso dominical por lei, como o dia de adoração e descanso comunitário, os proponentes de hoje exigem um retorno a esses dias em que a sociedade como um todo abraçou as restrições dominicais. Seus argumentos hoje não se limitam à adoração, mas também ao descanso mental, físico e emocional. O domingo está sendo apresentado como o dia para permitir que o cérebro se recupere da superestimulação digital. Ao tratar o domingo como dia para a desintoxicação cognitiva, os defensores acreditam que a sociedade poderia reagir contra a podridão cerebral. O movimento de descanso dominical atingiu um novo ponto baixo ao usar a ideia de podridão cerebral da superestimulação digital como uma desculpa conveniente para impulsionar sua agenda. Embora seja verdade que o tempo excessivo na tela pode impactar negativamente a função cerebral, a ideia de que o descanso deve ocorrer especificamente no domingo é arbitrária e oportunista. A realidade é que a recuperação mental pode ocorrer em qualquer dia da semana, e a necessidade de descanso do consumo digital não tem nada de inerentemente a ver com o domingo. No entanto, aqueles que defendem o movimento de descanso dominical estão alavancando essa preocupação moderna, junto com qualquer outra desculpa que possam encontrar, para reforçar seu impulso por um dia obrigatório de descanso. Em vez de permitir que os indivíduos tenham a liberdade de estruturar seu descanso como bem entenderem, eles estão distorcendo uma questão legítima em uma justificativa para o seu objetivo. O descanso dominical por qualquer meio necessário. Fomos avisados de que as leis dominicais seriam introduzidas por meios de esforços sutis e enganosos, com muitos apoiando-as sem perceber totalmente suas consequências a longo prazo. Assim como Ellen White disse que seriam promulgadas leis dominicais, irmãos e irmãs, e também no livro Eventos Finais, página 125, nos diz o seguinte: o movimento dominical está agora abrindo caminho na escuridão. Os líderes estão escondendo a verdadeira questão, e muitos que se unem no movimento não veem para onde a corrente oculta está tendendo. Eles estão trabalhando na cegueira. Eles não veem que se um governo protestante sacrifica os princípios que o tornaram uma nação livre e independente e por meio da legislação traz para a Constituição princípios que propagarão a falsidade papal e a ilusão papal, eles estão mergulhando nos horrores romanos da Idade Média, da Idade das Trevas.
Irmãos e irmãs, então é isso. Leis dominicais estão sendo aprovadas em várias partes do mundo. Há um movimento pelo descanso dominical no mundo. E há um forte movimento em prol do descanso dominical obrigatório. E em breve nós veremos em muitos lugares leis dominicais, inclusive nos Estados Unidos da América. No livro Eventos Finais, página 179, nos diz o seguinte: a grande questão que está tão próxima. O que está tão próximo? O cumprimento da lei dominical. Eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Nos preparemos, irmãos e irmãs, pois estamos vendo os movimentos e leis dominicais sendo aplicadas. Em breve, veremos nos Estados Unidos da América, e depois nós veremos universalmente. Os acontecimentos finais serão rápidos, que nós estejamos prontos, pois Jesus está às portas. Maranata, o Senhor logo vem.